Deixa eu só colocar aqui o meu fonezinho. Deu para tomar um leite com Nescau aí? Deu para comer rapidinho? Deu sim, já era o ovo de Páscoa. Vou querer ovo de Páscoa quando voltar às aulas, hein? 100 pontos no AVA. Ah, tá. Passa o endereço. Eu tô toda atrasada. Gente, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês agora, tá? Para a gente começar a falar sobre uma outra parte aí, tá? Mas agora mais voltado para a anatomia geral do sistema urinário. Estão vendo a tela? Sim. Sim. Então, nessa segunda parte aqui da aula, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do sistema urinário. Vamos voltar naquela primeira imagem que nós vimos, tá? A imagem mostrando todas as estruturas de um rim. Então, gente, acredito que agora vocês já entendam um pouco melhor a artéria renal. Aí você está vendo que a artéria, né, se ramifica em arteríolas, né? Entra nos néfrons, aqui a gente nem consegue ver, tá? Os capilares, tá? Aí os capilares vão se transformar depois em vênulas. As vênulas vão virar aqui as veias, tá? Aí a veia vai se juntar até virar a veia renal e desembocar lá na veia cava que vai para o coração. Tudo bem? Então, artérias e veias, ok, né? O córtex renal, a estrutura mais externa dos rins, tá? As pirâmides de Malpighi, tá? Aqui, tem gente que fala que a medula renal também contém as pirâmides. Tem gente que fala que não. Então, o que vocês... não existe uma forma incorreta, tudo bem? Eu trago as duas para vocês e aí vocês decidem a forma que achar melhor. Eu acho que a medula renal, eu entendo a nomenclatura da medula renal como as porções da parte mais interna do rim que não são formadas pela pirâmide de Malpighi, tudo bem? Pelos túbulos de Malpighi. Mas tem gente que fala que toda essa parte aqui, incluindo as pirâmides de Malpighi, é medula renal. Aí vai de cada um, tá? Mas a grande importância é vocês saberem que aqui é córtex e aqui, tá? É medula ou pirâmide de Malpighi. Tudo bem? Aqui o bacinete, tá? Tem o nome de pelve renal, que a gente vai ver mais especificamente nessa parte da aula, tá? Aqui é como se fosse o rio, tá? E os cálices renais aqui como se fossem, tá? As ramificações que desembocam nesse rio, tá bom? O próprio rio vai desembocar em algum lugar, tá? Que aqui a gente está falando que a pelve renal vai desembocar no uréter, levando a urina formada em todo o rim até a bexiga. Tudo bem até aqui, gente? Todo mundo já entendeu todas essas estruturas? Sim, mais ou menos. Então, beleza. Tá? Agora, a gente vai falar dos néfrons, tá? Então, entre o córtex, tá? Entre o córtex e as pirâmides, tá? Ou entre o córtex e a medula, nós vamos ter os néfrons, tudo bem? Que são essas pequenas estruturas aqui que contêm uma diversificação em pequenas estruturas, além, tá, de uma porrada de função. O rim só é o rim por conta desse carinha aqui, tá? Por conta do néfron, tá? Antes da gente falar dos néfrons, tá? Que são a unidade funcional do rim, só para a gente definir a anatomia renal, tá? Então, primeiro, os rins, tá? São um par de estruturas vermelho acastanhadas, tá? Em formato de feijão. Gente, em rato, tá? O rim é igualzinho um feijão. Se eu pegar um feijão e falar que aquilo é um rim de rato, ou se eu pegar um rim de rato e falar que é um feijão, é igualzinho, tá? Igualzinho. Tudo bem? Então, eles têm esse formatinho mesmo de feijão. Em humano, claro que é um feijãozão, né? 11,25 centímetros, tá? Mas em ratos camundongos, eles são igualzinhos um grão de feijão.
olha isso aqui, que isso aqui é importante, tá? Aonde que o rim está localizado? Os rins estão localizados na região do retroperitônio, tá? Do peritônio do reto abdominal, tá? Na parede posterior do abdômen. Então, os rins, eles estão sim voltados mais para a parte posterior do corpo, tá? Porque eles ficam atrás do abdômen. Então, a gente tem a parede abdominal, tá? A gente tem o reto abdominal ali, tá? Atrás da parede abdominal, a gente tem uma gordura, tá? Então, tudo isso aqui em volta dos rins, tá? É gordura. Tudo bem? Qual gordura, professora? A gordura retroperitoneal, tá? É o nome da região chamada região de retroperitônio, onde se localizam os rins. E aqui nós temos uma gordura muito específica chamada de gordura retroperitoneal. Tudo bem? Não é a gordura que a gente vê na barriga, tá, gente? É uma gordura dentro do abdômen, tudo bem? Ela serve para deixar os rins no lugar, tá? Porque senão os rins poderiam ficar mudando de um lugar para o outro, então essa gordura deixa os rins bem grudadinhos ali, tá bom? E veja aqui, apesar de possuir o mesmo formato e as mesmas funções, os rins não possuem o mesmo tamanho. O lado esquerdo é um pouquinho maior que o direito, vocês conseguem ver aqui na imagem, tudo bem? Que o lado esquerdo é um pouquinho maior que o lado direito. É muito maior? Não, é bem pouquinho, tá? É quase irrelevante, é irrelevante, na verdade, essa diferença de tamanho, tá? Cada rim possui uma glândula em cima, tá? Uma glândula, toda glândula produz hormônios. Falar glândula hormonal é até um pleonasmo, tá? Glândula tem a função hormonal, tá? Essa glândula, por estar acima dos rins, é chamada de glândula suprarrenal. Tudo bem, gente? Até agora, todas essas nomenclaturas aqui vocês já estão craques, né? Sim? Sim, pro. Então, vamos falar dessa estrutura aqui que eu falei para vocês, tá? Que é a principal estrutura dos rins. Tudo bem? Então, a gente vai falar, tá? Da medula, da grande área aqui da medula, tá? E essa medula é a grande área onde não contém as pirâmides. Então, aqui é a medula, aqui é a medula, aqui é a medula. Todos os espaços interpirâmides das células estão as medulas, ok? Professor, por que a medula é importante? A medula, tá, possui algumas partes dos néfrons, como as alças de Henle, alguns vasos sanguíneos, os ductos coletores, que é aquele final lá do néfron, tá, onde a urina é formada, ela já vai para o cálice renal, tá? Se ela possui os ductos coletores, ela vai pegar uma porção das pirâmides renais, tá? Do cálice renal. E se ela vai pegar o cálice renal, ela vai, obviamente, desembocar na pelve renal. Então, tudo isso aqui a gente chama, tá, de porção interna dos rins, tá? Imagina um rim fechadinho aqui, essa parte é córtex, o resto é tudo medula, tudo bem? Medula, lembrando que é o espaço interno onde não contém as pirâmides de Malpighi. Bom? E o néfron, gente? Então, ó, quando a gente olha, tá? Quando a gente pega a pirâmide de Malpighi, vamos dar um zoom aqui na piramidezinha, tá? Veja aqui o zoom, tá? Esse é o néfron, tá? É isso aqui que é a unidade funcional do rim. Então aqui você percebe que tem um néfron, aqui tem outro néfron, entre os dois tem o ducto coletor, aqui vai ter um outro ducto coletor, um outro néfron, outro ducto coletor, um outro néfron, outro ducto coletor, um outro néfron e por aí vai. Tudo bem? Gente, tudo bem? Então o néfron, tá? Sim. Ele está na região, ele se inicia, tá? Ele se inicia na região do córtex renal, tá? Então essa porçãozinha aqui, ó, o glomérulo e a cápsula de Bowman, que a gente junta os dois nomes e aí fica a cápsula glomerular, tá? Glomérulo e cápsula glomerular, eles estão, tá, no córtex renal, tá? Na porção cortical dos rins, tá? Não só a cápsula glomerular, como, tá, o túbulo contorcido proximal
também, tá? Isso aqui está no córtex renal, tudo bem? O restante aqui está todo na medula renal, ou na pirâmide renal, tudo bem? Então, cápsula glomerular e túbulo contorcido proximal, tá? Está no córtex renal. O restante, tá? Parte do túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, parte do ducto coletor, está tudo na porção da pirâmide renal. A gente vai falar de cada uma dessas estruturas agora, tudo bem? Vamos entender o que são esses néfrons, o que é a unidade funcional dos rins. Antes de entender a anatomia dos néfrons, a gente precisa entender o quê? Que o córtex renal localiza-se mais afastado do centro do rim, tá? Córtex renal, essa porção mais clarinha, localiza afastado do centro do rim, tá? Contendo os néfrons, se iniciam no córtex renal, tá? O néfron é a unidade funcional dos rins. Será que tem muitos néfrons? Cada rim, tá? Cada rim possui aproximadamente 1 milhão de néfrons. Por isso que o sangue é muito sangue filtrado, porque cada rim tem 1 milhão de néfrons. Imagina a quantidade de sangue que é filtrado, minha gente. É muito, tudo bem? Os néfrons são compostos, então veja aqui comigo, tá? Olha aqui com o tio, tá? Veja, as arteríolas, tá? Esse emaranhado aqui de arteríola a gente chama de glomérulo, tudo bem? Os glomérulos são envolvidos, tá, pela cápsula de Bowman, que é essa parte aqui por fora que reveste o glomérulo, tá? A gente junta cápsula de Bowman com glomérulo, fica o nome cápsula glomerular, tá? Então aquela primeira filtração acontece na cápsula glomerular. Tudo bem? Aconteceu a primeira filtração? Beleza, vamos continuar aqui a filtração do sangue, a produção de urina, tá? Então veja, túbulo contorcido proximal, tá? Por que proximal? Porque ele está próximo da cápsula glomerular, tá? A gente não tem que pensar em nós mesmos, nós temos que pensar aqui no rim. Então agora vocês são o néfron, tá? Se está próximo de vocês, chama-se túbulo contorcido proximal, tudo bem? Túbulo contorcido porque vocês veem aqui, ó, tá aparecendo um intestino delgado. Lembra que eu falei que faz isso aqui para aumentar a área de ação? Da mesma forma que o intestino delgado faz, tá? Essas contorções para aumentar a área, tá? Para aumentar a absorção, os rins no néfron também faz a mesma coisa, tá? Faz essas contorções para aumentar a área de contato, para aumentar a absorção de substâncias, tudo bem? E aí vai metabolizado, tá? Até que chega a alça de Henle, tá? Porque o pesquisador denominado Henle descobriu essa estrutura aqui e denominou-a de alça de Henle, tá? É uma alça muito específica também que a gente vai ver daqui a pouco a sua função, tá? Aí depois a gente volta de novo em outro túbulo, tá? Só que esse túbulo aqui está longe da cápsula glomerular. Então a gente chama esse túbulo contorcido de túbulo contorcido. Túbulo contorcido. Esse túbulo contorcido distal com esse outro túbulo contorcido distal, eles vão desembocar, tá? Em um ducto, tá? Em um tubo, tá? Como se fosse qualquer tubo aí que vocês veem em construção, tá? Tigre, amanco, é a mesma coisa, só não é formado de PVC, tá bom? Mas é um tubo, tá? É um ducto, que serve para pegar a urina formada aqui e jogar lá no cálice renal. Então, cada espaço desse aqui, ó, cada espaço desse é um túbulo, tudo bem? Então, cada um desse aqui desemboca um túbulo contorcido distal. Então, a gente chama isso aqui de ducto coletor ou túbulo coletor, porque ele está coletando a urina de diferentes néfrons. Tudo bem, gente? Entenderam todas as questões aqui anatômicas do néfron? Histológicas? Entenderam que ele começa no córtex, termina na pirâmide renal?
Sim. Professor, Oi. mas então esses néfrons, tipo, eles não estão só dentro da pirâmide, digamos assim, dentro, tipo, no córtex, na medula renal ele também estaria. Entendeu? Pergunta. Entendi. Na medula, não, tá? Nessas partes aqui, ó. Meu mouse tá com problema? Pronto. Nessas partes aqui, ele não está presente. Ele está presente no córtex, tá? E na porção da pirâmide. Tudo bem? Ah, entendi. Na Tudo bem, porção obrigada. da medula, ele não está presente. Tá bom? Excelente questão. Ok, obrigada. Que isso. Então, veja, gente, agora a gente consegue entender melhor aquela foto com as veias que eu tinha passado antes, tá? Artéria sempre vermelha, tá? Artéria renal, a arteríola vai fazer um emaranhado, tá? Vai fazer um emaranhado aqui, e aqui, tá? Esse é emaranhado, isso aqui chama-se glomérulo, tá? O glomérulo é revestido pela cápsula de Bowman, porque um pesquisador chamado Bowman descobriu isso aqui, tá? Junta cápsula de Bowman, tá? Com glomérulo, vira cápsula glomerular, tá? Vulgarmente conhecido para os mais íntimos como corpúsculo renal. Percebe que isso aqui forma um corpo à parte, tá? Se está no rim, então chama-se de um corpo pequeno, corpúsculo, está no rim renal. Tudo bem? Mas se vocês falarem da cápsula glomerular, está perfeito também, tá? Corpúsculo renal é apenas para os mais íntimos. Acabou aqui a primeira parte da filtração, tá? No corpúsculo renal. Acabou a primeira parte da filtração, vai para o ducto, tá? Ou o túbulo contorcido proximal, tá? Porque ele está próximo do glomérulo. Essa aqui é a alça de Henle, tá? Mais fininha, que faz a alça de Henle distal. A alça de Henle me fugiu o nome agora? Descendente. Tá? A alça de Henle, a porção descendente e a porção ascendente. Tá? E aqui nós temos o túbulo contorcido distal, grandão, onde a aldosterona, que nós estávamos falando, age. Tá? O hormônio antidiurético age aqui. Tá? E formou a urina, ducto coletor. O ducto coletor vai pegar esse néfron, aqui vai ter outro néfron, aqui vai ter outro néfron, e assim ele vai juntar toda a urina formada por cada néfron e jogar lá no cálice renal, que vai jogar na pelve renal, que vai jogar no uréter, que vai jogar na bexiga, que vai jogar na uretra, que vai jogar na urina, que vai jogar no vaso da descarga. Tudo bem? Então essa é a estrutura de um néfron, tá? Olha lá o gifzinho, ó. Lá no rim, tá? Olha lá, um monte de néfrons, tá? Todos interligados. Então a gente tem dentro do néfron um glomérulo, tá? Esse é o glomérulo. Olha lá onde que a gente entra, hein? E a cápsula de Bowman em volta, tá vendo? Então olha lá de novo, tá? Um monte de néfron passando aí, ó, que vocês estão vendo, tá? E aí dentro você vê o corpúsculo renal, o glomérulo mais interno e a cápsula de Bowman mais externa. Tudo bem, gente? Entenderam? Sim. E aí, essa parte do néfron a gente vai focar, tá? Porque é a unidade funcional do rim, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa estrutura dos néfrons, tá? Mas agora vamos falar das outras estruturas que compõem o sistema urinário, tá? Para a gente fechar a anatomia do sistema urinário em geral, tá bom? Então, veja lá, tá? A gente falou do rim, agora a gente não vai mais falar do rim, tá? Vamos falar primeiro aqui só da pelve renal, tá? Então, olha lá, pelve renal, tá? Aquele saco que junta toda a urina formada no rim, tá? Pega todas as cálices renais. Cálices renais, perdão. A pelve renal é composta pela artéria renal, veia renal e uréteres, tá? Vai ter uma veia, vai ter uma artéria e vai ter os uréteres, porque a pelve vai desembocar no próprio uréter. Qual é a função da pelve renal? Já falei para vocês que a pelve renal vai pegar toda a urina produzida
pelos cálices renais, certo? Então, os glomérulos vão juntar lá no ducto coletor. O ducto coletor vai jogar toda a urina formada pelos glomérulos no cálice renal. O cálice renal vai jogar, vai desembocar na pelve renal. A principal função da pelve renal é conduzir a urina até o uréter para ser excretada, tudo bem? Então, a pelve renal vai pegar toda a urina produzida nos néfrons e vai jogar no uréter, tudo bem? O uréter, gente, é a mesma, funciona igualzinho, tá? Na similaridade do esôfago, tudo bem? Então, no digestório a gente viu muito esôfago, o uréter, tá? Dadas as devidas proporções, tem a mesma estrutura anatômica e a mesma função, tudo bem? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês que eu gostaria que vocês respondessem. Como que o uréter joga a urina até a bexiga? Hein? Gente? Repete a pergunta, professor. Repete a pergunta. Como que... Então, eu falei para vocês que a pelve renal, né, pega a urina, é uma bolsa, né, que vai juntar toda a urina formada no rim e vai jogar no uréter, tudo bem? Como que o uréter, ou como que os uréteres, tá, tem um de cada lado, como que eles levam a urina até a bexiga? É por gravidade? Isso que eu ia falar, por gravidade, professor. Quer dizer, então, que quando você está deitado, você não está formando urina? Eu imagino, sei lá. É por nosso contraste, não é? Estímulo nosso. Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Como que o esôfago leva a comida até o estômago? Movimentos peristálticos. Oh, muito obrigado! Movimentos peristálticos, gente. Músculo liso abre e fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, tá? Da mesma forma que o alimento vai descendo, tá? Até o estômago, tá? O uréter vai levando a urina até a bexiga. É a mesma coisa, é sistema excretório, tá? Tudo é sistema excretório. Tudo bem? É a mesma coisa. Então, o uréter é, sim, formado por músculo. Qual músculo? Músculo liso. Músculo liso é involuntário. Ele só tem a função de pegar a urina, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, levar a urina até a bexiga. Tudo bem? Então, não é por gravidade. Astronauta também produz urina, mesmo sem gravidade. Tudo bem? Tudo certo. Não esqueçam disso, tá bom? Então, olha lá. Uréteres são tubos fibromusculares. Fibromuscular é uma besteira de palavra, tá, gente? Porque músculo é composto de fibra. Então, muscular, tá? Muscular liso, tá? Que conectam cada rim à bexiga, tá? Bexiga urinária, tá? Os uréteres medem de 24 a 30 centímetros de comprimento. Então, o direito, né, devido ao seu tamanho e sua localização, tem... E aqui é direito mesmo, tá? A gente está olhando numa visão posterior, tá? Então, o direito tem 24 centímetros, o esquerdo tem 30 centímetros de média. Tudo bem? Pela localização, tá? E por um pequeno aumento de tamanho do rim esquerdo. Tudo bem? Mas pega uma régua, se você quer saber qual é o tamanho de uréter, pega uma régua, o tamanho de uma régua de 30 centímetros é o tamanho do seu uréter, tá? A urina formada através dos rins, através dos néfrons, tá? Flui para dentro da pelve renal e, em seguida, para os uréteres, tá? Aproximadamente 1 ml de urina a cada minuto escoa através dos uréteres em direção à bexiga. Se essa aula tem 180 minutos, significa que você, durante essa aula, produziu aproximadamente 180 ml, tá, de urina. E esse 180 ml de urina está na sua bexiga, tá? Se você dorme 8 horas por dia, tá, à noite, você vai produzir aí em 8 horas, 8 vezes 6, alguém me ajuda, vai dar 48. Você vai produzir meio litro de urina toda vez que você dorme.
é óbvio que dá vontade de acordar e ir direto no banheiro, né? Muitas vezes a gente faz isso no meio da madrugada. Tudo bem? Então, olha lá. Os rins, tá? Os rins vão ter aqui, tá? O córtex renal, tá? As pirâmides de Malpighi. As pirâmides renais aqui, as pirâmides de Malpighi, vão jogar, né, nos néfrons, através dos néfrons, vão jogar a urina no ducto coletor. O ducto coletor joga no cálice renal. O cálice renal, cada um vai desembocar na pelve renal. A pelve renal vai pegar essa urina de todo o rim e vai jogar a urina no uréter. O uréter é musculatura lisa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, até chegar na bexiga. A bexiga ou a urina é armazenada na bexiga para quando voluntariamente a gente abre o esfíncter, eliminando a bexiga pelo nosso corpo. Tudo bem? Vamos seguir então em relação à bexiga, tá? Aqui, a bexiga, sim, ela tem uma diferença anatômica aqui, como vocês podem ver, tá? Em relação ao homem e à mulher. Ai, professora, a bexiga parece uma coxa de frango. Ela parece uma coxa de frango mesmo, tá, gente? Ela tem esse formato aí de coxa de frango, que vocês não podem falar em prova, tá? Não podem, na B2, lá, cair renal. Como que é o formato da bexiga, tá? Vocês vão falar que a bexiga, tá? Tem um formato de bexiga, tá? Formado por músculo liso também. Tudo bem? Então vamos ver aqui, ó. Qual a definição de bexiga? Bexiga define-se como um reservatório para o armazenamento de urina. Professor, eu posso chamar de bexiga urinária? Eu ouvi falar que chama bexiga urinária. Pode, mas é um pleonasmo, porque a bexiga só serve para armazenar urina. Então é óbvio que ela vai ser bexiga urinária. Tá? Mas se você quiser chamar de bexiga urinária, fique à vontade. Tá? A bexiga é um saco muscular oco e elástico. Olhe para mim aqui. Ó, tô no cantinho, tá? Olha para mim. Bexiga, gente. Bexiga, ela é um reservatório, tá? E o corpo humano é perfeito. Então, o reservatório, ele precisa aumentar de tamanho quando tem muito líquido e diminuir de tamanho para secretar esse líquido, tá? Aumenta de tamanho quando tem muito, secreta quando não quer ficar com esse líquido, tá? A gente não tem polietileno no nosso corpo. A gente não tem plástico no nosso corpo, não deveria ter, né? A gente não tem isso. Então, como que a gente tem algum componente elástico no nosso corpo? Músculo. Músculo e tecido, parte de tecido conjuntivo, principalmente formado por colágeno, tá? Então, a bexiga é justamente formada por músculo e colágeno, para ter a capacidade de encher, tá? De inflar e de contrair, tá? Ah, professor, isso aí parece estômago? Também é formado por músculo. Ah, professor, intestino não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Ah, professor, pulmão não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Já falei para vocês que quase todos, tá? Quase todos, para não falar todos, órgãos do corpo humano são formados, tá? Pelo menos no sistema excretório, tá? Sistema excretório, respiração, mais digestão, mais urina, tá? Os três são sistemas excretórios, tá? São formados por musculatura lisa. A bexiga não é diferente. Localização varia, tá? Sua localização e seu tamanho varia de homem para mulher, tá? Então a bexiga tem a capacidade de até 800 ml de urina. Então se a gente, tá, produz 1 ml por minuto, quanto tempo nós podemos ficar sem urina? Quer dizer, nós podemos ficar sem excretar urina? Tempo! Depois vocês fazem a conta e me faz, tá? Eu sou ruim de matemática. Outro ponto. A saída da bexiga urinária contém... Lembra que eu falei, gente? Tudo que é sistema digestório, tudo que é sistema excretório. Digestório, respiratório, urinário. Tudo que é músculo liso tem que ter esfíncter, tá? Porque se não tiver esfíncter, o músculo liso está contraindo sempre.
Prova disso é o estômago de vocês roncando quando vocês estão com fome, tá? Músculo liso está contraindo sempre que dá. Então precisa ter algum esfíncter ali para controlar isso. Sempre 2 esfíncteres. Um que controla a entrada, o outro que controla a saída, tá? Então, a bexiga contém um músculo esfíncter chamado esfíncter interno, que se contrai involuntariamente, prevenindo o esvaziamento. Então, a urina entra na bexiga, tá? Por esse músculo esfíncter interno, tá? Que está dentro da bexiga. Tudo bem? E aí ele se contrai, não fazendo com que a bexiga, tá? Fazendo com que a urina fique dentro da bexiga, tá? Além do esfíncter interno, a bexiga também tem o esfíncter externo. Já falei para vocês que todo órgão liso, tá? Todo músculo liso tem 2 esfíncteres. No caso da bexiga, tem um interno, que controla basicamente a entrada de urina na bexiga, tá? E o externo, tá? Que envolve a parte depois da bexiga, que é a uretra, tá? Que esse controlamos voluntariamente a necessidade de urinar. Tá? É por isso que agora, tá? Eu tomei um copo de leite com Nescau, eu estou com vontade de ir no banheiro. Por que eu consigo continuar a aula aqui com vocês, tá? Porque voluntariamente eu não quero ir no banheiro, o meu esfíncter externo está contraído, a urina não vai sair da minha bexiga. Quando eu quiser ir no banheiro, eu vou no banheiro, voluntariamente eu abro o meu esfíncter externo, tá? E aí eu consigo eu consigo urinar. Tudo bem? Então, o esfíncter interno é involuntário, nós não conseguimos controlar. Ele contrai, ele controla, né, o nível de urina dentro da bexiga. E aí a gente tem o esfíncter externo, que é o esfíncter voluntário, que a gente consegue abrir e fechar quando nós queremos urinar. Tudo bem? É claro que se a sua bexiga está muito cheia, tá muito cheia, o próprio sistema nervoso, tá, vai abrir o esfíncter externo. E aí você vai precisar urgentemente urinar, senão você vai urinar nas calças. Tá bom? Só para a gente lembrar. Então, beleza. A gente falou aqui, né? A gente falou, tá? Da bexiga, tá? Esfíncter interno está aqui, tudo bem? E aqui está o esfíncter externo, tudo bem? Então, o esfíncter externo da bexiga, tá? E esse aqui é o canal da uretra. Aqui eu dei o exemplo do homem, poderia ter dado o exemplo da mulher também, tá? Na verdade, no próximo slide tem exemplo dos 2 gêneros, tudo bem? Mas aqui, esse canal que passa por dentro do órgão genital, tanto masculino quanto feminino, a gente chama de uretra. Não confunda com uréter. Tá? Como definição, uretra é um tubo que conduz a urina até o meio externo. Então, percebam que a uretra é a única porção excretória do sistema urinário. O resto são todas porções secretórias. A gente fala depois, no final da aula, de secreção e excreção. Tá? A uretra tem origem e formatos diferentes entre os sexos. No próximo slide isso fica mais claro. Tá? A uretra origina-se, né, origina-se na base da bexiga. No homem, ela atravessa todo o pênis, tá? Na mulher, ela desemboca, tá, na porção anterior, tá, da vagina. Tá? Na uretra masculina, a uretra masculina estende-se do orifício uretral interno, tá? Orifício uretral interno na bexiga urinária, este aqui, tá? Até o orifício uretral externo na extremidade do pênis. Então, a uretra é toda essa camada azul, mais a camada verde, mais a camada vermelha. Tudo bem? É dividido em 3 porções no homem, tá? Que vocês veem aqui, ó, essa glândula, tá? Essa glândula amarela aqui, ó, glândula é gordura, né? A gente já falou disso, tá? Essa glândula aqui é a próstata, então essa porção vermelha chama-se de porção, tá, da uretra próstica. Aí a gente tem, tá, em verde aqui,
a membranácea, e aqui a gente tem a uretra peniana ou a uretra esponjosa. Tudo bem? Este aqui, tá? É um outro exemplo da bexiga da uretra. Não sei o que aconteceu. Puta, gente, eu acho que por algum motivo eu tirei a foto da bexiga da mulher. Depois eu posso até mandar para vocês, tá? Para vocês verem a diferença. Não sei o que aconteceu aqui. Acho que eu devo ter mudado a imagem sem querer. Tá? Mas eu mando para vocês a imagem da bexiga e da uretra feminina. Tá bom? Mas para terminar em relação à uretra, tá? Ela é um tubo que conduz a urina da bexiga para o meio externo. Tem origem e formatos diferentes entre os sexos, tá? E origina-se na base da bexiga. No homem, ela atravessa o pênis. Na mulher, ela desemboca anterior à vagina. Gente, tudo bem? Entenderam? Sim. Sim. Só para a gente terminar a aula, então, tá? Essa primeira aula de sistema renal, sistema urinário. Olha o tanto de funções, tá? Que o sistema renal possui, tá? O tanto de funções que o sistema renal possui. Então, aqui está o sistema renal, tá? Produz eritropoetina, que lá na medula óssea vai produzir, tá? Vai produzir as hemácias do sangue, tá? Produz a renina, tá? A renina, primeiro vai entrar naquele sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? E aí a aldosterona vai voltar para o rim e ter aí uma porrada de funções, tá? Ou no caso, a aldosterona está aqui, desculpa, tá? Renina, angiotensina, aldosterona. Aí eu não lembro quem foi a aluna que me perguntou, mas olha aqui, ó, enzima conversora de angiotensina. Essa daqui tá o receptor Que é o dessa E. enzima, que é onde o coronavírus, o SARS-CoV-2, atua. Tudo bem? Isso aqui acontece lá no pulmão. Mas veja que tudo Foi eu, começa no professor. rim. Oi? Foi a Michelle. Foi eu, Ah, Michelle. excelente, Michele, excelente. Então tá aqui, ó, enzima conversora de angiotensina. Tudo bem? Uhum. Tudo Então bem. aqui é no rim, tá? Renina, angiotensina-gênio, angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai lá no pulmão. No pulmão ela é transformada pela ECA em angiotensina 2. Como o SARS-CoV-2, tá? O vírus que causa a COVID-19, ele ele inibe o receptor, tá? Não acontece essa transformação. Por não acontecer essa transformação, tá? Esse sistema inteiro não consegue ser ativado. E aí, quando ele não é ativado, ele não reabsorve sódio, ele não excreta potássio, ele não reabsorve água e por aí vai. Tudo bem? Sério. Tudo bem. Perceba aqui também que eu falei para você, quando a aldosterona é produzida, quando a angiotensina 2 é produzida, ela vai produzir a aldosterona lá no sistema nervoso, né? Então veja aqui, ó, sistema nervoso, a hipófise, tá? A hipófise vai dar um estímulo para que a suprarrenal produza aldosterona, tá? Então a gente está falando do rim, que vai para o pulmão, que vai para o sistema nervoso, que volta para o rim, produzindo aldosterona, tá? E fazendo todas essas funções. O sistema nervoso também atua no hormônio antidiurético. Não lembro para quem que eu falei, por favor se manifeste se estiver ainda presente, tá? O hormônio antidiurético vai promover, tá? Agindo de uma forma antidiurética, né? Inibindo a excreção da urina. Sou Quando eu, nós... Roberto. Oi, Roberto. Então tá aqui, ó. A hipófise está atuando com o hormônio antidiurético. Quando a gente ingere álcool, a gente inibe a função da hipófise, então a gente inibe o hormônio antidiurético, por isso que a gente não tem reabsorção de água, tá? E aí a gente acaba urinando muito mais. Tudo bem? Então, todos esses mecanismos, ó, o rim também age, tá? Em conjunto com o intestino para absorção de cálcio, para excreção de fosfato, para reabsorção de sódio, tá? O rim também age com os ossos, tá? Só que aqui de uma forma mais ruim, digamos assim, né? Não ruim, mas ela causa, tá? Aumento da função dos osteoclastos, então retirada de cálcio dos músculos, dos ossos, perdão, o que causa osteoporose, tá? A longo prazo, tá? Então isso aqui também é uma função que acontece lá no sistema nervoso central, tá?
sistema nervoso central que dá estímulo. Então, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ele é ativo a todo momento, tá? O rim tem uma conexão direta com o sistema nervoso. Tudo bem? É como se o rim fosse o braço direito do nosso sistema nervoso. Então, essas funções a gente vai tudo voltar na próxima aula até vocês entenderem de vez tudo, tá? Mas só para vocês terem um primeiro contato com todas essas funções renais, tá? Mas lembrando que a principal função do rim, do sistema urinário em geral, é produzir, né, urina, né, excretar urina, excretar toxinas e filtrar o sangue. Essas são as principais funções do rins. Tudo bem? Então, vejam aqui a anatomia bonitinha, tá? Dos rins, tá? Bonitinha. O rim é formado, tá? Rim direito, rim esquerdo. Cada um desses, tá? Anatomicamente, tem córtex renal, tem medula renal, tem pirâmides de Malpighi ou túbulos de Malpighi, tá? Todos esses, cada uma dessas pirâmides desemboca no cálice renal. Os cálices renais todos se juntam na pelve renal. A pelve renal joga a urina para os uréteres, tá? O uréter leva a urina, contraindo, relaxando, para a bexiga. A bexiga vai armazenar a urina a partir do momento que nós abrimos o nosso esfíncter externo voluntariamente. A urina que estava na bexiga vai para a uretra e assim nós urinamos ou nós excretamos, tá, a nossa urina. Então, as três principais funções do sistema urinário: primeiro, filtrar o sangue. Primeiro de tudo, precisa filtrar o sangue. Quando filtra o sangue, a gente seleciona substâncias que ainda são boas para o nosso corpo. Então, reabsorção de substâncias boas e excreção de substâncias tóxicas. Filtração do sangue, reabsorver o que é bom, excretar o que é ruim. Guarde o que foi bom, e jogue fora o que restou. Tá? Então, NX0 nunca esteve tão certo quanto no sistema urinário. E na próxima aula, nós falamos sobre a fisiologia do sistema urinário. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Espero que tenham entendido. Tudo bem? Gostaram? Muita coisa? Gostei. Bastante. Bastante coisa. Mas a gente vai sempre estar retornando aí. Obrigado, Michele. Roberto, não sei se é a sua primeira aula também, mas se for, obrigado pela presença. Obrigado a todos vocês pela presença, pelas discussões, tá? Se alguém está entrando agora e quiser conversar comigo para alinhar trabalhos, essas coisas, venha me chamar no WhatsApp, tá? Todo mundo aí tem meu número, todo mundo tem os grupos aí de WhatsApp, tá? E aí a gente resolve a questão dos trabalhos. Lembrando que na semana que vem a prova é só sobre sistema digestório, tá? Espero que vocês façam uma excelente prova. Quem tirar nota 10, quando voltar às aulas, eu prometo um bombom. Tudo bem? Professor, Oi. o Roberto. Bom, como eu me encontro na situação do pâncreas, né? Que você fez até uma analogia da queda da moto. Eu caí de moto e sofri uma fratura no cóccix. E eu não acompanhei nenhuma aula, não tenho contato com nenhum colega com relação ao WhatsApp. Como é que eu faço para me inserir? Alguém consegue aí... faz o seguinte, Roberto, me chama no WhatsApp e aí eu mando o seu número e eles te colocam nos grupos, pode ser? Pode ser. Pode me passar, por gentileza? Você consegue acessar o chat aqui ao lado? Você consegue clicar aqui, ó? Deixa eu ver aqui como é que é isso. Tem do lado dos bonequinhos, tem um chatzinho. Aí aparece o nome das pessoas. Isso, do lado dos bonequinhos. Tem o ícone do chat. Você tá vendo? Desculpa, eu tô aprendendo agora também esse negócio. Então, você tá com papel aí para anotar? Pode ser. 014, tá? Que eu sou do interior. Certo. O R é peculiar. É peculiar, né? Era um segredo, ninguém percebeu pelo meu sotaque, mas eu sou do interior, tá? É porta, né? A artéria aorta. A horta, porta. 014. Sim. Tá? 99711. 99711. 3628. 3628. Chamarei daqui a pouco. Tá bom, então.
Aí eu te mando lá o link para você entrar no grupo deles, tudo bem? Maravilha, muito obrigado. Gente, obrigado pela participação de vocês. Boa noite, boa semana, bons estudos e excelente prova na semana que vem. Igualmente, Obrigado. obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Até mais. Obrigada. Tchau. Obrigada, professor.